Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Juliana do Português Diariamente e Yuri do Pedaços de Minas, e hoje nós nos encontramos para gravar mais um vídeo da série Construção de um Livro. Então nós estamos acompanhando o processo do Yuri na escrita do livro dele. Ele decidiu contar um pouco da própria história, da história da empresa dele. Então, já temos dois vídeos. No primeiro vídeo a gente contou sobre a inspiração para fazer essa escrita. No segundo vídeo nós falamos um pouquinho da organização do livro. E hoje nós vamos falar um pouquinho da linguagem que ele escolheu, porque não foi à toa que ele fez o que ele fez no livro. Então nós vamos aqui citar alguns trechinhos para que vocês percebam que também é uma estratégia. Gente, a questão da linguagem, ela é muito importante, fez parte da história do Yuri. Então ele morou em uma parte da vida na Bahia, outra parte em Minas Gerais. Então a gente percebe heranças dos dois lugares, que tornou a obra dele mais rica, né? E então vamos começar aqui com a leitura de um trechinho de um poema que ele criou e colocou na obra dele. E a partir disso vamos entrar em mais detalhes. Então, Yuri, por favor, mencione aí uma estrofe do seu livro. Eu vou ler a estrofe do meu livro. É a bobiça do interior, um proseado, desajeitado, falar bonito, nós também sabe, mas é melhor o desengonçado. Então, em nome dessa herança cultural que ele quer deixar também da linguagem no livro dele, ele em muitos trechos utiliza palavras estratégicas nesse sentido. Gente, a primeira estratégia que ressalta é escrever algumas palavras da forma como elas são ditas. Isso não é uma novidade na literatura, nós tivemos autores consagrados que utilizaram essa estratégia. E em razão do propósito que tem a obra dele, então, como eu falei, ele quer trazer uma memória, ele consegue fazer isso em relação à Bahia, ele consegue fazer isso em relação a Minas Gerais, também por meio da linguagem. Então, várias palavras na obra foram escritas da forma como elas são ditas, para que o leitor consiga ter esse registro. E se a gente parar para pensar, daqui a muito tempo, se a língua tiver mais variações, porque ela está sempre variando, nós teríamos aí um registro do que foi, né, como é que ela estava em determinada época. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês percebam. Vamos então aos exemplos. O primeiro que eu coloco aqui é manhinha. Explica pra gente aí por quê. Bom, eu sou baiano, sou de Vitória da Conquista. Todas aquelas expressões, sotaques da Bahia eu preservo até hoje. Muita gente ainda percebe, mesmo morando em Minas desde criança, um sotaque diferente. E depende muito da situação, do momento, do nível de liberdade que a gente tem na conversa. Então as pessoas percebem a entonação de voz, o sotaque, ou algumas expressões de onde nós somos. Eu não consigo chamar meu pai e minha mãe de outra forma senão painho e maninha. Vitória da Conquista está próximo, de certa forma, ao nordeste de Minas Gerais. E saindo de Vitória da Conquista eu vim para o nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Então aquela região ali tem um misto de sotaques, de expressões que se compartilham, interagem, conservam, e tem muito disso no contexto do livro, certas expressões, porque existe uma coisa é o estado, outra coisa é a região, outra coisa é a micro-região. Então, essa linguagem das regiões, estados e micro-regiões, elas ficam muito marcadas na nossa vida e comportamento e forma de se expressar, dependendo do momento e situação. Tem pessoas, por exemplo, que hoje eu me deparo, que eu sei que são do Vale do Jequitinhonha, porque tem certas expressões que são utilizadas só lá. Nesse momento, né, eu poderia até tentar lembrar aqui de alguma expressão, mas muitas foram as vezes que eu me deparei com alguém que eu nunca vi, e nas primeiras falas eu sabia ser do Vale do Jequitinhonha, né? Sim, qual cidade? E aí vai, aí desenvolve a conversa. Você entende. Exatamente.
Bom, mas esse é um exemplo de herança então da Bahia e agora eu vou colocar vários de Minas, porque acho que muitas pessoas aqui do convívio dele também vão reconhecer essas palavras. E a primeira que eu mando aqui é currião. Traduz aí, por favor. Currião, na verdade, é o cinto, né? Meu avô, Descartes, o vô Descartes, tinha o hábito de nos dar carinho com o currião. É aquele carinho de menino travesso. Bagunceiro. Acho que veio de correia, né, gente? De correia. Cinto também é chamado por algumas pessoas de correia. Isso. Então, o currião veio dessa forma, né? De se referir ao cinto. Exatamente. Tem mais aí? Tem mais. Tem inclusive dois que eu tive que pedir tradução pro Yuri no momento da leitura, porque eu chamava de outra maneira. Então, um deles é o badoque. Eu chamava de bodoque. E ele de badoque, que também é chamado de... Bom, eu conheço esse instrumento de várias maneiras. Bodoque, badoque, estilingue e tilim. São desmembramentos da mesma palavra, do mesmo instrumento. Lá no Vale do Jequitinhonha, no Havaí do Jacinto, se eu utilizar qualquer uma dessas expressões, tá valendo, tá tudo certo, tá em casa. Serve para tacar pedra nos outros. Tá tudo certo. E os passarinhos, né? Acho que também tinha. Alguns usavam para essa finalidade. Caçar passarinho no meio do mato. Outra, mais uma. Essa eu também tive que pedir tradução. Murundus. Tá. Murundu, para nós lá, é a mesma coisa que calombo, né? Ou caroço. E eu uso essa expressão para citar experiências, digamos assim, bastante aventureiras, quando a gente atacava casas de maribondo e a gente saía todo cheio de murundu ou calombo. Que seriam os calombos. Então, os inchaços, né? Eu conhecia como calombo, né? Fica aquela elevação vermelha, horrível. Isso. Enfim, então veio disso aí mais uma palavra aí pro seu repertório, se você ainda não conhecia. Tem mais aí, né? Tem mais algumas agora, mas eu coloco um outro ponto, que é o quê? A outra estratégia que ele utiliza, que é escrever palavras juntas. Então ele faz isso para a gente perceber como elas são pronunciadas, tá? Então são esses exemplos agora que eu vou colocar, porque talvez você, leitor, lá na hora que estiver lendo o livro, não vai conseguir entender a menos que isso seja colocado, porque ele pretende fazer isso, gente, colocar uma nota. Ele ainda vai fazer essa esquematização, de fazer uma espécie de mini tradução do que seriam essas expressões para que o leitor consiga entender, ler, enfim. Mas vamos... Eu queria deixar uma ressalva aqui, que esse tipo de tática, ela só é válida e na verdade, assim, ela tem origem somente a partir de lugares muito desenvolvidos. Muito assim, relevantes. Só mesmo em locais como aqueles que eu vim, é que tem por característica explorar de forma mais, digamos assim, avançada a língua portuguesa, que é escrever tudo junto. Então, ó, vamos lá as expressões. A primeira que eu vou comentar aqui é fila do mamãe de boa. Tudo junto, gente, tudo junto. Fila do mamãe de boa. Do mamãe de boa. Mas agora pronuncia do jeito que tem que ser pronunciado e explica isso aí. Quando você se depara com uma comida muito boa ou com uma situação muito agradável, você não vai falar igual numa palestra. Você vai se expressar da sua maneira de ser, né, no meio social que você participa, convive, enfim. Por exemplo, estou comendo uma geleia aqui que é fila do mamãe de boa. Fila do mamãe de boa. Então você já entendeu aí o que significa isso. Muito tem bem. Mais aí? Tem mais. Mal acabada. Aí vai ser um pouco mais fácil, né? Mas tudo juntinho. Mal acabada. Mal assombro também. Mal assombro. Tem mais, gente. Eu tive que anotar para eu lembrar, porque senão depois eu não ia conseguir. Mas dos infernos de tamanho. E desse jeito, dos infernos. Eu vou até escrever aqui, ó, na tela pra vocês verem.
dos infernos de todo tamanho. Pronto, já está traduzido, né? Na verdade, é quando você se assusta com alguma coisa, enfim, pode ter várias aplicações, mas quando você se depara com uma coisa inusitada, inesperada, né? Um susto, um medo, enfim, uma situação que te pega de surpresa, você usa uma expressão como essa, né? Dos infernos também. E pronuncia ela rapidão, hein? Exatamente. Tem que ser, como é que é? É dos infernos, como é que é? Dos infernos de todo tamanho. Dos infernos de todo tamanho. Dos infernos de todo tamanho. É bem rápido, assim. Inclusive, o mineiro tem esse hábito de cortar letras. Exatamente. O mineiro tem hábito de fazer, tipo, cortes rápidos e aí você nem entende porque cortou demais e falou rapidinho e tal. Mas tem as coisas assim. Você fala a palavra quase completa, de forma emendada, e aí fica uma coisa diferente. Meio das fuças. Meio das fuças. A gente não tem uma fuça, né? A gente tem um rosto, uma face, mas é exatamente isso. Levar uma porrada no meio das fuças é levar um soco, né? Na cara, no rosto. Tem mais aí? Muito bom. Procever. Essa é clássica do mineiro, né? Essa é clássica, mas tudo juntinho. Procever ou procever. Procever. Pode ser com um, com o. Fala com o, procever. Mal acabado a gente falou? Mal acabado é. Acho que nós falamos de mal acabado já. Mal assombro, mal acabado, né? Esse trem tá muito mal acabado de mal feito. Mal acabado de mal feito. Esquisito, ele também escreveu ao longo do texto com o I no início, exatamente para dar ênfase, porque as pessoas falam esquisito, não é esquisito. Então, mais uma vez, para ressaltar. Moiar. Regar a planta. Molhar. Né? Dá na mesma. Ou banhar, né? Também, né? Se banhar, se molhar, né? Tomar um jato d'água. Muito bem. Bom, já deu para vocês sentirem algumas dessas palavras. E vou jogar aqui então a terceira estratégia que ele utiliza em relação a essas palavras, tá? Escreve algumas com repetições de vogal para dar ênfase na parte que ela tem mais entonação, não, que se gasta mais tempo naquela parte da palavra na hora da pronúncia. Puxa vida, então isso também foi encaixado lá para que moço, né? Então, para que você perceba aí essa forma de conversar do mineiro, né? O mineirês. Então, isso aí. Quando você está no meio de uma conversa, você usa um prolongar de uma palavra por conta de um cenário, de um ambiente, um contexto. E se você tenta fazer essa mesma transcrição para o texto, se você não faz referência a isso, você vai perder um pouquinho do que foi a originalidade da conversa, do momento. Então você vai emenda repete várias vezes e aí você consegue trazer para o papel o que a gente falou. Feito na fala. Exatamente. Então, mais uma estratégia para registrar uma herança cultural mesmo, porque até essa forma como a pessoa fala, né, isso faz diferença. Enfim, também a gente mencionou aqui, as palavras muitas são escritas de uma forma que não é formal, então às vezes a vogal errada, a letra errada, mas isso também foi estratégico. Mas vale aqui a gente mencionar como seria feita a correção desse texto, tá? Porque não poderia ser, a gente não poderia ser muito incisivo, intrometer muito nesse jeito de conversar, mas algumas modificações elas precisam ser feitas para que a gente não tenha problemas até de interpretação. Então agora nós vamos falar um pouquinho dessa correção. Como nós estávamos falando aqui agora há pouco, eu fiquei feliz com a escolha do estilo da escrita, da linguagem utilizada no desenvolvimento do texto desse livro, porque preserva e conserva bem e retrata bem a carga cultural, né, a bagagem e a forma de se expressar da região, daquele recanto mineiro ali, onde eu passei a minha infância. É uma região
que tem um encontro de 3 estados que troca muito essa experiência da linguagem, que é Minas, Bahia, próximo também ao Espírito Santo. Então, retratar no livro da minha trajetória de vida, família, negócio, como a gente colocou aqui, me deixou muito à vontade, porque é exatamente aquilo que representa a minha maneira de me expressar, a maneira daquelas pessoas se expressarem. Então eu acredito que a leitura desse livro vai impactar e vai atingir todo mundo que tem alguma referência, algum relacionamento, algum pezinho no interior. E eu acho que quase todo mundo tem isso na família, próximo, no convívio. Então o interior ele faz parte da nossa família, da nossa vida, da nossa origem, e eu acredito que essa é a realidade da maioria das pessoas. Então me expressar dessa maneira foi a única maneira que eu me enxerguei com esse desafio, executando e vivendo esse desafio de algo que eu nunca tive, que eu nunca vivi, que foi de repente me ver escritor. É algo novo, inusitado até, mas que está sendo muito enriquecedor para mim. Viver novas experiências, conhecer pessoas. Tem um ponto aqui que nós discutimos, que é da falta de acesso que muitas pessoas, principalmente do interior, em relação à educação formal. Então, muito desse jeito também remete a essa ausência de formalidade. Então, o Yuri traz isso no livro dele, né? Então, é uma herança mesmo. É uma realidade. As pessoas que vivem no interior, em regiões mais remotas, mais distantes, vivem essa carência. Quando eu conheci a Juliana, de forma, sem nenhum planejamento, e ela se apresentou como professora, foi algo interessante, porque naturalmente ela veio, de certa forma, a participar desse processo, e me ajudar, me corrigir, me orientar, ler o texto. E ela está trazendo aqui alguns exemplos. Alguns detalhes de revisão que a gente vai comentar, porque o Yuri vai fazer algumas modificações no texto dele. Em razão de ter esse propósito de trazer essa linguagem, da forma como as pessoas falam, a correção não pode ser feita de qualquer forma, porque a gente não poderia deixar o texto dele formal. Mas algumas adaptações são necessárias. Então, o primeiro ponto seria o uso das vírgulas, o uso da pontuação, porque ela pode alterar, sim, a interpretação do leitor. Então, isso não teria como fugir, teria de ser feita aí uma intromissão a nível de pontuação. Vale também pensar na padronização. Por quê? Ele utiliza esses termos da forma como eles são ditos, mas muitas vezes esses termos são escritos de formas diferentes ao longo do texto. Então, um exemplo seria proceder, né? Então, ele coloca essa expressão. Em alguns momentos ele colocou separado, outras vezes ele colocou tudo junto. Então, precisa ter um padrão. Se ele optou por trazer essa expressão, que ele escreva ela sempre da mesma forma, para que até o leitor não perceba esse contraste. Então, repare que não é corrigir a palavra, mas estabelecer um padrão. Utilizar o escrito do mesmo jeito ao longo de todo o texto. Outro ponto a ser pensado em relação à correção seria a diferença do mas e do mais. Então, onde eu percebi que ele encaixou o mais e que na verdade deveria ser mas, e que ele não teve esse propósito de trazer uma forma de falar, eu também propus a alteração em nome disso, né? Vale dizer que essas observações que a Juliana está colocando, por eu propositalmente escrever de forma errada muitas dessas palavras, eu não estava me dando conta que em algum momento eu colocava junto, em outros momentos eu colocava separado, e isso aconteceu com outras palavras. Em cada um desses exemplos que a gente deu, às vezes eu fazia aquelas prolongações maiores ou menores, o que é normal, mas às vezes palavras juntas, isso não acontecia da mesma forma.
E aí ela observou e está me ajudando nessa padronização e aqui. esquecia às vezes alguma letra, então vamos supor, o não prolongado, não, então às vezes ele esqueceu alguma, o N, não colocou, então, às vezes, o tio. Às vezes eu coloquei. acho que o não até não é o melhor exemplo que eu dar aqui, mas algumas palavras elas faltaram uma letra que era fundamental para o leitor entender certinho a palavra. Mais um detalhe, ele às vezes estabelece um jeito de falar. Então, por exemplo, folha, faguia, paia, Pito na paia. enfim. E às vezes ele coloca lá uma palavra formal naquele contexto onde caberia manter essa lógica. Então, a abelha foi um exemplo. Ele colocou folha, várias com essa terminação e depois encaixou a abelha com LH. Então ficou sugestão para ele alterar para abelha, para acompanhar essa lógica. Informalidade, para manter a informalidade no padrão. Organizada, né? Que dá para você fazer uma informalidade organizada. Então ficou essa a questão, né? Essa sugestão. E por último, gente, a última sugestão aqui de intervenção seria para, mesmo quando a palavra é escrita de maneira errada, ele fazer um acréscimo de letra para suprir isso. Então, foi um exemplo de Mal Assombrado e de uma brincadeira que ele fez em relação à cidade. Então, eles tinham um costume lá em uma das cidades que ele morava de chamar alguns bairros de um jeitinho um pouco pejorativo. Você vai me fazer passar vergonha. Eu já tô mandando essa, porque esse é um exemplo que se encaixa perfeitamente. O nome do bairro não, por favor. O nome do bairro. Então, assim, ele queria trazer uma brincadeira, era comum, era uma brincadeira na cidade. Então, por isso que ele traz essa ideia, essa palavra para o livro. Mas se essa letra não fosse acrescentada, faria toda a diferença. Conta aí que agora não adianta não, pode mandar. Me livra dessa. Então eu conto. Vamos fazer. Bom, eu vou escrever aqui então. Que fica aqui escrito na tela. É o nome dos bairros. Então um deles é esse aqui que está escrito. E se você não coloca um SS, em vez de você ter som de C, você tem som de Z. Então dá diferença, tem razão. Em nome dessa diferença, a gente vai acrescentar um S para que ele tenha som de C. Lembrando, né? Entre vogais, quando você coloca um S só, você tem som de Z. Quando você coloca dois S, você tem som de cedilha, né? Som de... Eu ainda tô pegando com Deus que você vai desistir desse exemplo. Mas enfim. Tá escrito aqui, não precisamos pronunciar. Fechou. Enfim. É melhor nós ir por causa dos Mal-Assombro. É melhor. Mal-Assombro, a mesma coisa. Porque sem os dois S, a gente teria um S só e a pronúncia seria de Z. Então, coerente acrescentar, né, a letra para que a gente não tenha esse contraste. Juliana, aquele trecho da estrada do Havaí do Jacinto para a Fazenda, tem história para contar. Tem história, e aqui, para que você participe um pouquinho do que está nesse livro, ele vai compartilhar um trechinho. E só esse trechinho, porque ele não quer dar spoiler. Não, é porque é o seguinte, vocês não estão entendendo, a gente está falando do meio do mato, um lugar assim, uns recantos escondidos que nem energia direito tinha. E o trecho da estrada que nós mais percorríamos ali era fazenda, vila, fazenda. Quando a necessidade de transitar por aquele trecho era noturno, em período de quaresma, eu vou falar um negócio para você. Tinha que ser macho. Tinha que ser macho para passar ali. Tinha 2 pés de pau d'alho, que de dia era bom demais, uma sombra boa, uns pés folhados, uma sombra fresca. Mas de noite, aquelas árvores ali, era meio esquisita. E tinha uns barulhos estranhos, sabe? E ele tinha um tio bacana toda a vida, tio que decidiu pregar uma peça na turma. Deixa eu falar um negócio pra você. Tio é uma espécie de gente e parentesco que até hoje eu não sei da finalidade nem serventia. Eu não sei. Apesar de ser tio de 12, eu não sei para que essa espécie de gente existe, esse parentesco.
O mal acabado do Tontonga, o meu tio Elismar, uma vez pregou uma peça na gente, passou o dia inteirinho falando aqueles malassombros do período quaresmal, e ele sabia que ia ter que nos acompanhar naquele trecho da estrada à noite, e nem lua cheia tinha, tava um breu, uma escuridão danada, e ele ficou falando na nossa orelha dos malassombros tudo. Ó, nem os cachorros doidos naquela época tinham coragem de passar naquela estrada, vocês não têm noção não. E aí, no meio do carreiro, ele pôs nós tudo para correr. Sim, porque ele falou que viu a assombração, então sobrou um menino perto dele. Óbvio que não, porque todo mundo ficou morrendo de medo. Mas tá tudo lá no livro, depois vocês vão ver. Trechinho envolvente. Bom, pessoal, esse foi o tema do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham se animado aí com essa leitura que está por vir. Nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês gostem. O vídeo estará disponível tanto no meu canal quanto no canal do Yuri. Então está aqui os nomes dos canais, a gente vai deixar escrito aqui na tela. Por favor, sigam, compartilhem, se inscrevam. Dá o like. Dá o like. Agradecemos por você assistir ao vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. O texto está pronto, está sendo corrigido. A originalidade do texto está confirmada, garantida. Espero que essa história, esse enredo, essa parceria, essa experiência de troca de experiência mesmo, possa contribuir com você na sua vida, na sua família, nos seus negócios. E espero que em breve vocês possam ver esse livro pronto, impresso, publicado, Juliana lendo, eu também e você também na sua cabeceira, né? De mesa, de cama, enfim. Alguma cabeceira. Então, pessoal, tchauzinho e até a próxima. Muito obrigado.